Bem-vindos à última lição desse trimestre e hoje a aula vai estar tão especial, vamos fazer até experimentos com as crianças. Então vem comigo e vamos ver o que tem para hoje nessa última lição desse trimestre. Então essa é a lição de número 13 e o título é Jesus e o Novo Nascimento. O que é o Novo Nascimento? Se a gente falar para as crianças, olha, Jesus falou que a gente precisa nascer de novo, será que elas vão entender? Será que já não vão pensar assim, ué, assim como Nicodemos falou, né? Como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe, nascer de novo? Como isso? Então hoje a gente vai aprender e eu vou dar aqui algumas dicas para você falar com as crianças a respeito desse tema, o que é nascer de novo. E essa história, essa lição é um convite, assim, para que as crianças conheçam sobre o plano da salvação. E eu já vou mostrar as dicas agora mesmo para você. Então, o texto bíblico está lá no livro de João, no capítulo 3, do versículo 1 até o 21, que é a conversa ali com Nicodemos, tá? O objetivo dessa lição é fazer com que as crianças entendam o que é nascer de novo e também que elas desejem aceitar a Jesus como Salvador de sua vida. O nosso versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a parte A, que vai dizer assim, ó, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa, ou vai dizer que é uma nova criatura. E aí tem diversos louvores que falam sobre isso, eu vou deixar algumas dicas lá na descrição para você ver ali depois, né, essas dicas de louvores para você cantar com as crianças nessa aula. E para falar sobre essa nova criatura, daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui uma experiência para você fazer com as crianças. Inclusive você pode fazer com as crianças, não apenas mostrando para elas, mas cada um pode fazer junto com você ali esse experimento. Então vamos lá para algumas dicas de recursos. Primeiramente, eu tenho aqui um bonequinho que vai ser o Nicodemos, e ele tá vestido assim meio que de sacerdote, né? Para lembrar que ele era um homem importante, né? Religioso, ele era um fariseu, né? Então é muito importante você pensar um pouco nas características desse homem, como é que ele era. Ele era uma pessoa importante no templo, né, lá no judaísmo. Então, eu fiz esse bonequinho aqui de rolinho de papel higiênico e tem um vídeo aqui no canal que mostra como que eu fiz passo a passo esse bonequinho. Eu vou deixar ali no card e depois você pode assistir esse vídeo, se você quiser fazer um igual. Aí também eu tenho aqui alguns corações que formam o plano da salvação. Se você ainda não conhece, nunca viu essa história do plano da salvação, aqui no canal tem diversos vídeos falando sobre o plano da salvação, através das cores. Tem um vídeo do livro Sem Palavras, que são essas cores aqui, né? Também ensino a fazer o livro Sem Palavras aqui no canal, se você quiser ver. E também eu ensino a mesma história, o mesmo plano da salvação, que é o segredo da melancia. E é uma história que as crianças gostam muito, porque daí você vai estar falando ali de um segredo. Vamos desvendar esse segredo, esse mistério da melancia. E também fica gravado na cabeça delas, toda vez que elas vão comer uma melancia, elas vão se lembrar dessa história. Então, se você quiser saber como falar, né, como contar o plano da salvação através da história do segredo da melancia, também tem vídeo aqui no canal que eu mostro como que conta, como que faz. E esses corações aqui, então, eu vou utilizar e já mostro mais um pouquinho para vocês desses corações aqui, para você usar como recurso mesmo nessa aula, tá bom? Mas se você não quer trabalhar com os corações e quiser fazer algo que represente o reino de Deus, também tenho aqui no canal um recurso que mostra ali a mansão celestial. Se você quiser ver, depois você pode assistir esse vídeo e pode utilizar também esse recurso para falar sobre o reino de Deus, que é o que nós estamos trabalhando aqui nessa lição. Também nessa lição a gente vai falar um pouquinho sobre pecado e sobre a velha criatura, a nova criatura, né? E para falar de pecado, existem vários recursos que você pode utilizar. Eu vou utilizar aqui o coração, né? Do plano da salvação, o coração. Mas você pode utilizar outros recursos.
Você pode fazer um coração triste, um coração sujo, pode ser até em papel. E aí depois, quando tiver a transformação, você pode limpar, né? Eu deixei aqui uma dica uma vez para a história do bom samaritano, que sujava o copinho assim, e depois vinha com um lencinho umedecido limpando, que eram as feridas do homem caído lá, né? Então é uma dica também, você pode pegar um copo e fazer várias manchinhas e dizer que essa aqui é a nossa vida, o nosso coração. E aí você vem com o lencinho e vem limpando, e aí é como a transformação que Jesus faz na vida da gente, tá? É mais uma ideia para você. E se você não quiser usar a tinta para esse experimento, que a gente vai misturar as cores, você também pode usar a massinha. E também você pode entregar para cada criança uma massinha azul, por exemplo. Vai entregar uma massinha azul. E aí essa massinha é nossa. E quando Jesus entra na nossa vida, aí você leva uma massinha amarela. Ele vai transformando, vai moldando o nosso ser até que nos tornamos uma nova criatura. E aí vai virar uma outra cor, né? Então eu já vou fazer esse experimento aqui com vocês, mas eu tô dando umas dicas iniciais aqui, tá bom? No meio da história ali eu vou fazer o experimento com vocês. Então vamos lá para nossa história de hoje. Vou dar aqui uma dica de como você pode contar essa história utilizando estes recursos, tá bom? Crianças, nessa última lição, vou contar para vocês a história de um homem com um nome bem diferente. Vocês já viram alguém com esse nome? Nicodemos? É bem diferente esse nome, né? E o Nicodemos, ele era um fariseu. E os fariseus eram religiosos que não gostavam de Jesus por vários motivos. Não gostavam de Jesus. Mas o Nicodemos tinha uma curiosidade em conhecer quem era Jesus. E ele queria saber a respeito do reino de Deus, o que fazer para entrar no reino de Deus. Então, um belo dia ele teve uma ideia e foi encontrar com Jesus à noite. No escuro, né, escondido ali para os outros fariseus não verem ele. Ele foi lá escondidinho encontrar com Jesus e começou a conversar com Jesus. E ali naquela conversa, né, o que ele queria saber de Jesus? Ele queria saber o que uma pessoa tem que fazer para entrar no reino dos céus. Vocês já ouviram falar do reino de Deus, crianças? Aqui já falei várias vezes para vocês, né? Sobre o reino de Deus. E o que a gente tem que fazer para entrar no reino de Deus? Vocês se lembram? Vamos recapitular essa história? Olha só. O reino de Deus é um lugar preparado, ele está sendo preparado. Jesus, quando falou para os discípulos que ia voltar para o Pai, falou assim, mas eu vou preparar lugar para vocês também, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E a Bíblia fala sobre esse lugar tão maravilhoso. Fala sobre as ruas de ouro, fala sobre um lar celestial. Fala que lá não vai mais ter morte, não vai mais ter doença, não vai mais ter tantas coisas ruins, a maldade, essas coisas não vão mais existir lá. E a Bíblia fala também que Deus vai fazer novas todas as coisas. Olha só, você quer ir para esse lugar? Eu também quero ir. Quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai nos levar com Ele para morar com Ele na Nova Jerusalém. E eu quero estar lá e quero ver cada um de vocês lá também, tá bom? Mas olha só, preste atenção, porque para chegar nesse lugar é preciso fazer uma coisa. É preciso nascer de novo. Nascer de novo, virar um bebezinho e voltar lá na barriga da mamãe? Como que faz para nascer de novo? É possível isso? Mas foi isso que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Mas calma aí que eu vou explicar para você. Por exemplo, o que vai nos afastar de Deus? O que nos afasta do Senhor? E o que impede a gente de chegar lá na morada celestial com o Senhor? O pecado. O pecado nos impede de chegar lá. É por isso que um dia Jesus veio
morreu na cruz, né? Derramou o seu sangue lá na cruz. Ele era inocente, ele não precisava fazer isso. Mas ele tomou o nosso lugar e passou por todo aquele sofrimento para nos perdoar e nos dar um novo coração, um coração limpo, um coração purificado. É isso mesmo. Mas o que é nascer de novo? Como é que eu faço? Primeira coisa, você precisa aceitar Jesus no teu coração. Fazer uma oração assim e falar: Jesus, eu te aceito aqui no meu coração. Eu quero que o Senhor more aqui no meu coração, para que um dia eu possa ir morar com o Senhor. Então vem aqui no meu coração, Jesus, eu abro a porta, o Senhor pode morar aqui. E esteja comigo todos os dias. Escreve o nome no livro da vida lá no céu. Eu quero caminhar com o Senhor. Então faça essa oração. E aí, sabe o que acontece? Olha só, vamos fazer um experimento? Vamos precisar de um copinho plástico, um pincel, tinta azul e tinta amarela. Professor, se você não tiver tinta, pode usar massinha que dá a mesma coisa. Então, olha só. Como que eu faço para nascer de novo? O que é nascer de novo? Olha o que o nosso versículo diz. Que quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, quem eu era antes, aqueles pecados que eu fazia antes, eu não faço mais. O que é pecado, crianças? A mentira é pecado, a raiva, o ódio, né? Brigar com os amiguinhos, brigar com os outros é pecado. Desobedecer a Deus, desobedecer aos pais também, isso tudo é muito errado, nós não podemos ser assim. Ser uma criança nervosa, que bate a porta, que chuta os cachorros, será que isso tudo é certo? Não é não. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus para aprender o que é certo e o que é a vontade de Deus, né? Para que aquilo que é pecado, a gente não faça. A Bíblia fala assim, ó, fujam da aparência do mal. Então, se alguma coisa parece mal, eu fico assim, será que eu faço? Mas parece que não é certo. Então, será que eu vou lá fazer ou eu vou fugir? Eu vou fugir. Se parece errado, eu não posso ficar nem perto. Entenderam? Então, o pecado faz isso com a gente. E eu vou colocar aqui um pouquinho de tinta azul, ó, representando a nossa vida, tá? Essa tinta azul representa a minha vida e a tua vida. Vamos colocar só um pouquinho, né? Não precisa colocar o copo cheio. Olha só, então aqui tá a minha e a tua vida, azulzinha, né? Aí a gente tá nessa vida assim, né, de pecado e tal. De repente, quando Jesus entra na nossa vida, entra no nosso coração e a gente pede, ele bate na porta, ele não entra se a gente não deixar, sabia? Ele fica batendo na porta até o momento que a gente vai falar: pode entrar, Jesus. Agora pode entrar aqui no meu coração. E aí, quando Jesus entra na nossa vida, olha só, o que acontece? Começa a acontecer uma transformação. Ó, por enquanto dá para ver o amarelo e o azul, né? Mas aí o tempo vai passando, eu vou caminhando com Jesus, vou fazendo a vontade de Deus e tudo mais, né? De repente, olha só, vamos misturar, vamos misturar. De repente, ué, cadê aquele azul? Cadê a cor azul? Não tem mais cor azul. Que cor que virou? Virou uma cor verde, né? Virou uma nova cor. Então, é isso que é ser uma nova criatura. Nós somos o azul, né? Vamos dizer assim. E Jesus veio e nos trouxe uma mudança de vida, transformou a nossa vida. É isso que ele faz, ó. Aquele coração sujo de pecado, e Jesus vem e lava com o seu sangue e transforma o coração em um coração limpinho, um coração puro, um coração sarado. Amém? Olha que maravilha, né? Como Jesus é bom, o que ele faz na nossa vida. Ele nos transforma, glória a Deus por isso. Então, será que Nicodemos entendeu o que significava nascer de novo? É ir lá, voltar na barriga da mamãe, ser um bebezinho novamente?
Não, nascer de novo significa receber Jesus na nossa vida e deixar que Ele nos transforme em uma nova pessoa. Aquela pessoa que fazia tudo errado antigamente, agora ela vai caminhar com Jesus, igual a gente misturou a tinta aqui, devagarzinho vai se ajustando, devagarzinho vai aprendendo e vai ser transformado em uma nova criatura. E isso é um novo nascimento. Viram só que interessante? E depois que a gente conhece Jesus e Ele transforma a nossa vida, olha o último coração aqui. Nós nos tornamos igual uma plantinha que vai crescendo, crescendo. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente lê a palavra de Deus e busca estar na igreja, na escola bíblica e tudo mais, a gente busca Deus, essa plantinha vai crescendo, crescendo, até virar uma grande árvore e dar frutos. O que é dar frutos? Falando espiritualmente, é a gente fazer a vontade de Deus, é a gente também esparramar esse amor para as outras pessoas. Isso é dar frutos, é a gente demonstrar que Jesus nos transformou e que agora nós somos uma nova criatura. Amém? Essas foram as dicas para a história, tá? Faça experimento ali com as crianças, vai ser um momento diferente com elas. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Tem crianças que ainda nem não viram a possibilidade de duas cores se transformarem numa outra cor. Então eu tenho certeza que elas vão gostar bastante. E agora eu quero dar uma dica aqui de atividade para você fazer com as crianças. Na verdade, são duas dicas de atividades que eu quero deixar para você. A primeira dica, você pode imprimir uma árvore, assim, só os galhos, né? E aí as crianças podem desenhar a parte das folhas, ou podem usar tinta, até, né, se você for fazer com tinta, já usa a tinta aqui, ó, que você, para não jogar fora, usa a tinta que você fez com elas para pintar a árvore. E aí, espera secar um pouquinho, e você vai distribuir papel crepom vermelho ou amarelo para as crianças fazerem bolinhas, e aí elas vão colar as bolinhas na árvore representando os frutos. E aí você vai relembrar que quando a gente tem Jesus na nossa vida, nós somos como uma plantinha que precisa ser regada, precisa crescer para dar frutos. E a segunda opção de atividade que você pode fazer com as crianças, já que estamos falando do plano da salvação, de aceitar a Jesus, é um tema evangelístico. Então, a segunda atividade é você ajudar as crianças a fazerem um folhetinho para entregar para alguém. Então, nesse folhetinho você pode colocar frases, e aí pede para as crianças decorarem e depois entregarem para alguma pessoa que não vai na igreja, né? Uma pessoa que não tenha muito contato com as coisas de Deus e tudo mais. E para finalizar as dicas de hoje, eu quero dar uma dica aqui para você finalizar esse trimestre com chave de ouro. Então, primeira coisa, prepare o ambiente. Coloque alguns balões, algum cartaz, assim, encerramento, alguma coisa assim, tá? E, se possível, também você pode levar um lanchinho para fazer uma confraternização no final. Não precisa ser coisa muito elaborada. Leva uma pipoca, um salgadinho, um bolinho seco, qualquer coisa ali para fazer essa confraternização com as crianças. Se possível também, prepare uma lembrancinha. Tem essas lembrancinhas que você pode fazer com um docinho, que vai incentivar as crianças a virem, a frequentarem a escola bíblica, né? E como eu já falei outras vezes, eu também gosto de fazer o plano de frequência. Como é que eu faço? Ó, eu criei um painelzinho, assim, uma folha mesmo, ó. Uma folha colorida. Aí eu coloco aqui os números das lições, até do 1 ao 13, e o nome das crianças. E aí toda vez que a criança vem, eu coloco uma estrelinha, é uma chamadinha, na verdade, né? Vou colocando estrelinhas. E aí, ao final, eu trago brindes, prêmios, no final do trimestre, ou geralmente no primeiro encontro do próximo trimestre, daí eu trago os brindezinhos. Mas você pode também fazer nesse último encontro. Eu levo vários brindezinhos diferentes um do outro. Alguns têm brinquedinho com um docinho, outros têm só um docinho, um brinquedinho. E aí aquela criança que teve mais estrelas pode ir escolher por primeiro o brinde lá na cestinha de brindes. É uma forma de incentivar as crianças a virem, né, a frequentarem a escola bíblica. Assim,
eu sempre levo a quantidade de brindes para que todos ganhem. A única coisa que vai acontecer de diferente é que quem veio mais vezes pode escolher por primeiro, tá bom? Então fica a dica aí para você também fazer dessa forma, se você quiser. E para o próximo trimestre, eu espero por vocês. A lição vai estar bem maravilhosa também. O título é Aprendendo a Fazer Boas Escolhas. Então são lições assim bem importantes, porque as crianças assim nessa idade já estão fazendo escolhas. Então a gente vai mostrar para elas que elas podem fazer boas escolhas, né? Lembrando sempre dos personagens da Bíblia e tenho certeza que vai ser uma bênção também esse novo trimestre que está chegando. Então eu espero por vocês e obrigada por assistirem até aqui. Espero que tenham gostado das dicas. Não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, Deus abençoe você. Um beijo.